Um abraço para todo mundo que tá ligadaço aí no meu timão. Eu sou Vitor Scaroli, falo diretamente do Maracanã. Se liguem, isso é bastidor. O ônibus do Corinthians em instantes deixará o estádio aqui no Rio de Janeiro, vai partir para o aeroporto e o Corinthians volta ainda neste sábado para São Paulo. Eu ia falar ainda hoje, mas eu não sei se vocês vão ver esse vídeo domingo, segunda, terça, enfim. Neste sábado o Corinthians volta para São Paulo, folga do elenco, então reapresentação segunda-feira e com uma vitória dessa na bagagem, cara, volta leve, né? Vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, tudo acontecendo, estamos bem nos bastidores aqui, ó. O André Ramalho segue falando ali com a TV, ele já falou com os segmentados, né? Então, mostrando tudo para vocês aqui nos bastidores do Maracanã, um dos principais estádios aí do futebol brasileiro. Estádio esse que o Corinthians não vencia desde novembro de 2022, quando a equipe do Vitor Pereira venceu o Flamengo do Dorival Júnior. E o Corinthians não venceu o Fluminense no Maracanã desde 2017, naquele golaço que o Balbuena fez de cabeça na campanha do título. Então, só para vocês terem uma ideia o quanto vinha sendo difícil o Corinthians somar pontos aqui no Maracanã. E hoje foi difícil também, porque foi um jogo bem ruim. Olha lá, os jogadores entrando no ônibus, ó. Bastidorzaço, né? O André Ramalho, que vai passar aí também, falou que a bola que ele não conseguiu raspar na bola, então gol do Mateuzinho, segundo aqui o André Ramalho, que tá saindo com o prêmio de melhor em campo. Mas dando esse destaque para a partida que foi bem ruim, né? Tudo se desenhava para ser aquele 0x0 chato, amarrado, fim de noite, frio aqui no Rio de Janeiro, meio garoando, cara, aquele jogo na preguiça, mas com um gol do Mateuzinho barra André Ramalho, né, que vai entrar no ônibus ali daqui a pouco também, tá até conversando aqui, Corinthians volta com 3 pontos importantíssimos, pega um elevador, vai para a 9ª colocação. Nesse momento, né, terminando o jogo aqui no sábado, o Corinthians é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Claro, com jogos a mais, muitos jogos ainda serão realizados nesse domingo, mas o Corinthians na parte de cima da tabela, 6 pontos do G6. Talvez a briga passe a ser outra, né, dar uma respirada boa, pensando em zona de rebaixamento. Então foi fundamental, cara. Se jogou bem, mal, gol contra, gol a favor, golaço. Foi fundamental somar os 3 pontos aqui hoje. Mas como eu vinha falando, jogo bem ruim. Destaco o segundo tempo do... Vamos lá. Destaco mais uma vez a dupla de zaga muito forte. André Ramalho bem. Gustavo Henrique, cara. É que é difícil você focar só no Gustavo Henrique. Mas tem muita bola que ele tira, que a gente nem percebe. Cara, ele tá em todas. A dupla de zaga aqui não foi vazada mais uma vez. Jogando bola. Mateuzinho fez o gol, então vale esse destaque aí também. O Anrileri mais ou menos, Bidu. Gostei do Maicon, mais um bom jogo do Maicon. Gostei do Rian, principalmente no segundo tempo. O volante André. Fabinho Soldado aqui, ó. Salve, Fabio. Valeu. Presidente aqui também com a delegação. Então, os bastidores aqui, em bastidores. O presidente Osmar Stabile com a delegação também. Fabinho Soldado, a gente mostra tudo isso pra vocês. Gostei do segundo tempo do Rian. O garoto André, hein? O garoto André entrou bem e entra na pegada, mas gostei, cara, gostei. Tem personalidade, estava meio ansioso, mas tem algo acontecendo no André. Eu acho que vai ser um jogador importante também, como o Rian, né? Que muitas vezes a gente esquece do Rian e, cara, um jogo difícil como esse, ele entra e dá conta do recado. E não gostei ali dos jogadores de ataque, né? O Vitinho, entre nós, mano, eu não quero pegar todas as críticas que ele recebeu no Flamengo e começar... Mas é uma postura que, mano, enfim, tudo bem. Aí, no segundo tempo tem o Thales Magno, né? Meu amigo, ele sofre a falta que resulta no gol, mas, cara, teve um lance que pra mim resume o que é o Thales Magno no Corinthians. O Hugo corta pra ele com o campo livre, no campo de ataque, ele perde a bola, volta numa passada bem mais ou menos. Gente, ele consegue fazer a falta e levar o amarelo no campo de defesa, mano. Então, assim, é o retrato do que é o Thales Magno no Corinthians. Complicadíssimo, cara. Sofreu a falta do gol, beleza, mas é osso, hein? É osso, Vitinho. Mais energia, mano. Mais energia que já caminha um pouco pra esse lado do Thales. Mano, tô no calor do momento. O Guinegão suspenso, né? Então não fica à disposição do jogo contra o Sport. O Rodrigo Garro, o Dorival, já deu a entender que também não viaja para Recife no próximo fim de semana só. E ficar de olho, né? O Yuri Alberto voltando aí, jogando 45 minutos. Imagino que já vai ter condição. Imagino não, né? Vai ter condição de jogo ali. Um ponto, hein? Perguntei pro Dorival Júnior na coletiva sobre o Gui Amorim. E ele pediu paciência, que a sequência de jogos vinha sendo muito pesada, não dava para avaliar jogador. Agora, com semanas livres, quem sabe mais garotos da base, não só o Gui Amorim, participem ali dos treinos diários do Esporte Clube Corinthians Paulista. Rapaziada, é isso, hein, mano? Não quero me prolongar, foi tudo meio corrido, vocês estão vendo, né?
O ônibus saindo agora, seguranças do Corinthians ali também. Zona mista já acabou aqui, ó, os jornalistas indo embora, assessoria, então é aquela correria de sempre. Tento sempre mostrar, né? Nem sempre a gente consegue, mas isso é bastidor, né, cara? Os jogadores entrando, olha lá, ó. Os médicos do Corinthians logo na primeira fileira. Esse outro ônibus aqui é da delegação, então temos dirigentes nesse ônibus aqui. O Armando Mendonça, vice-presidente, por exemplo, está na primeira cadeira. Os jogadores estão aqui, ó. O Fabinho Soldado é bem o primeiro da fila aqui também. Então, legal demais quando a gente consegue mostrar bastidor, porque eu, quando era apenas um torcedor, não que agora eu não seja, né, mas eu tenho essa oportunidade de estar aqui, eu tinha curiosidade de saber como que é esse pós-jogo, né? Então a gente mostra tudo para vocês no momento que o ônibus do Corinthians está indo para o aeroporto Galeão aí no Rio de Janeiro, voltando para São Paulo. E com a saída do ônibus, eu me despeço. E sendo bem sincero, eu esperei o vídeo inteiro o ônibus sair para eu falar, né? Pô, com essa eu me despeço, o ônibus saindo agora também. Então é isso. Corinthians voltando para São Paulo com os 3 pontos. Rapaziada aí vai dar aquela atrapalhada no take, mas é isso. Agora sim, Corinthians voltando para São Paulo com os 3 pontos. Voa, Gavião. Voa, que vitória importante, cara. O Corinthians respira bem no Campeonato Brasileiro. E próxima rodada, nada mais, nada menos do que o lanterna do campeonato. Então dá pra gente falar que o Corinthians tem pela frente o jogo mais fácil do campeonato. É o lanterna, que não ganha de ninguém. E aí depois o Flamengo na Neoquímica Arena, mas deixa isso pra depois. Rapaziada, meu timão diretamente do Maracanã com esse take aqui, tá? O ônibus do Corinthians indo embora pra São Paulo. Cara, bastidorzaço aí pra vocês. Tamo junto. Obrigado aí pelo carinho de sempre da rapaziada. É nóis que tá. Vai, Corinthians. Que momento. Vamos. 5 jogos sem perder, mais um jogo sem ser vazado. As coisas vão melhorar. Bora.